Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. E hoje a gente tem a honra de trazer dois convidados especiais, em virtude disso a gente está com um formato diferente, hoje não estamos no mesmo espaço físico, a gente está fazendo de forma virtual porque a gente conseguiu dois convidados de peso para participar com a gente, que vem aí, um do Rio de Janeiro e uma do Amazonas. Eu vou começar pedindo para o doutor Adriano Couto se apresentar para nós. Quem é você na fila do pão, doutor Adriano Couto? Pô, na fila do pão eu sou o último, mas gostaria de agradecer o convite, doutor Giliar, doutor Marcos, a sempre luz presença, doutora Ingrid. Fazendo uma breve explanação, né, Giliar? Fui policial militar aqui no Rio de Janeiro por aproximadamente 16 anos. Eu costumo brincar com os amigos que eu entrei para os anais da Polícia Militar aqui do Rio, porque eu fui o único subtenente na ativa que pedi baixa, né? Na metade da carreira ali eu pedi baixa. Bacharel em Direito, advogado, tenho algumas especializações na área, gosto de estudar um pouquinho, tive a oportunidade de participar aí da elaboração de dois livros, um de Direito Administrativo Militar, na qual falei lá de Conselho de Disciplina, Conselho de Justificação, enfim, mas na fila do pão eu acredito que eu seja o último, mas estou aqui para ajudar, aprender e bater aquele papo de sempre, né? Agora, a doutora Pô, Ingrid, né? Façam as honras. então, Olá, tudo bem? Então, na fila do pão, eu acho que eu estou também já lá no último, mas está tudo certo, a gente vai caminhando, né? Uma hora vai chegar a nossa vez. Então, eu sou advogada, servi a Marinha do Brasil. Quando entrei na Marinha, já era especialista em direito militar. Na verdade, eu tenho contato com o direito militar desde a época da faculdade, já que eu estagiei no Ministério Público Militar, que atua junto à Justiça Militar Estadual. Já venho de família militar, então já nasci nesse meio, já estou bem acostumada. Também tenho algumas especializações na área, e é isso. Atualmente estou aqui, estamos no corre aí, sempre com os amigos, doutor Giliar, doutor Marcos Peçanha. E eu sou fanzaça do podcast, eles sabem disso, né? Assisto sempre, estou sempre no carro ouvindo. E é uma honra estar participando. Eu Adriana, figurinha aqui, a gente troca daqueles figurinhos, tá? É isso, gente. olha aí, maravilha. Não, já deu para ver que é o seguinte, né? O que além de todo o conhecimento que os nossos convidados têm hoje, né, pessoal, eles têm muita humildade, né, cara? Pô, os últimos da fila do pão, não entrei no mercado ainda, estou aguardando para entrar no mercado. Mas vamos lá. Então, Peçanha, sobre que a gente vai falar hoje? A ideia é a gente falar sobre prerrogativas, né? Os problemas que a gente enfrenta. Eu acho que o que a gente enfrenta hoje, né, como advogado, e eu acho que o mais interessante, não é por acaso que os nossos convidados também já tiveram essa experiência de ser militar, assim como nós, né, Juliano? E essa questão de estar agora, como eu digo, do outro lado do balcão, né, vendo as coisas como advogado. E eu acho que é um assunto muito recorrente. A gente vem aí de uma série de quase 10 episódios falando só de processo administrativo, e hoje a gente faz esse episódio voltado para a questão de prerrogativas, porque, inevitavelmente, quando a gente fala de prerrogativas do advogado, a gente está falando de direitos do investigado, do acusado, né? Então, é um assunto de extrema relevância, e eu acho que daqui para frente a gente vai cada vez mais sempre com essa ideia, né, Juliana? De trazer conhecimento prático, né? Porque a ideia é essa, a quarta parte, né? Doutora Adriana, doutora Ingrid, quarta parte, justiça e disciplina. Todo mundo que foi militar tem o conhecimento disso, né? Aquele momento, na sexta-feira, leitura do boletim, elogios e tal. Então, agora a gente vem com essa questão da disciplina mesmo, né? E, claro, obviamente, adaptando aqui para o nosso contexto, hoje falar dos problemas que o advogado enfrenta em instituições militares, né? Essa vai ser a proposta dessa live que eu já, desde esse momento, eu já falo, vai ser um pouquinho mais extensa do que é normalmente, né, Giliar? Até para a gente aproveitar esses convidados de excelência que temos hoje. Perfeito, perfeito. Mas assim, ó, eu vou
Acho que eu vou começar provocando a doutora Ingrid já com a primeira pergunta. Hoje o pessoal está acostumado a nos ouvir falar nos podcasts. Hoje eu acho que eu estou mais aqui na questão de perguntar mesmo, né? Querer ouvir de vocês. Doutora Ingrid, vale ou não vale a pena contratar um advogado para acompanhar o inquérito? Com certeza absoluta. Vale muito a pena. Primeiro que é bem difícil, né, o militar conseguir elaborar ali uma estratégia defensiva, porque o jogo ele começa no IPM. O jogo começa no IPM. O que a gente vai fazer no IPM vai repercutir lá na frente. Então, assim, eu trabalho muito no IPM. Sempre que eu posso, eu tento alimentar o Ministério Público com documentos, com informações que elas não são trazidas pela Polícia Judiciária Militar, para que a gente consiga evitar uma denúncia. Então, eu trabalho muito nessa questão aí do IPM para tentar evitar a denúncia. Nem sempre a gente vai conseguir, é óbvio, mas a gente sempre tenta. Por isso que o jogo começa ali. Então, vale super a pena você contratar um advogado. Não sei se vocês viram no meu Instagram, mas vira e mexe eu ganho uns presentes assim, porque a gente consegue atingir aí esse objetivo e o nosso cliente, né, o militar, fica muito feliz. Ele respondeu ao IPM, figurar ali na condição de investigado, não é algo confortável. E aí ainda fica aquela questão do medo, meu Deus, será que vai virar uma denúncia? Como é que vai ficar minha carreira? Como é que vai ficar minha vida, né? Então, assim, acho que vale super a pena. Sim, perfeito. Bom, olha, deu bem certinho o tempo da doutora Ingrid fazer a resposta para a gente. Acho que deu problema na conexão dela, mas vamos aproveitar ali o Adriano, então. E aí, Adriano, o que eu queria saber de ti, cara, é a questão de acesso aos autos do IPM. Parece uma coisa tão simples, né? Tipo, o cara está sendo investigado, me chama para representar ele, eu vou lá enfim, no batalhão dele, onde na corregedoria, e peço, olha, quero acesso ao inquérito. Mas na prática, eu não sei para ti aí, mas eu acredito que seja igual, a gente encontra tanta dificuldade em ter acesso ao inquérito, né? Como é que é para ti? É mais tranquilo aí no Rio de Janeiro essa questão? Pô, Giliar, vou te ser sincero. Tranquilo não é, né? Eu acredito que para ninguém, nem para mim, nem para Ingrid, nem para você, nem para o Marcos, eu acredito para ninguém. Só que aqui eu já tenho um modus operandi próprio. Então, como a Ingrid falou, né, com muita propriedade também, a defesa começa no inquérito. A defesa começa no inquérito. E a importância maior da contratação do advogado, no meu humilde entendimento, é que dentro do inquérito, aí é um modus operandi que eu pratico aqui, é a tão famosa, né, advocacia defensiva e investigativa, que não é muito comum, não é muito comum. Então, assim, eu, quando sou contratado por algum militar, o que eu faço? O militar, quando ele contrata, já está em cima da data da oitiva dele, né? Se ele já tiver ali como indiciado interrogatório e tal, mas, enfim, já está no próximo ali a data da oitiva dele. O que eu faço? Eu tento fazer um contato com o encarregado do inquérito para solicitar informalmente, né, acesso aos autos, até para ver de forma com que aquele encarregado ali trabalha. Tem uns, né, normal, na maior arrogância, não, ele está como testemunha, não precisa de advogado, cara, eu não falo nada. O que eu faço? No dia que é para aquele militar ser ouvido, eu já chego com procuração e já chego, Giliar, com um documento requerendo cópia dos autos, colocando dispositivo do Estatuto do OAB, colocando dispositivo da Lei de Acesso à Informação, colocando dispositivo da Lei de Abuso de Autoridade, colocando dispositivo do regulamento disciplinar, que não seguir leis, normas e regulamentos de atribuição da disciplina, enfim, entrega encarregado. Aí já chego com o meu cliente, tranquilo, sentamos, primeira coisa que eu faço, vou lá, entrego esse documento e não falo mais nada. Não falo mais nada, doutor, ele não vai ser ouvido hoje não? Não, depois que o senhor me der acesso, o senhor remarca uma data que eu vou conversar com o meu cliente e a gente vem.
Ah, não, mas né, tá tranquilo, pô, tô aqui para ajudar. Eu falo, pô, se o senhor tá aí para ajudar, vai lá e anula a portaria, né? Vai lá e É, anula a portaria, porque o problema se inicia ali com a portaria. Então, eu já tenho esse modus operandi aqui. Porque, assim, uma grande maioria, Giliar, aqui no Rio, não dá acesso aos autos. Aí, como eu já sei que não vai dar, para ficar evitando desgaste lá na frente, eu já chego com a documentação e pego o pessoal desprevenido, entendeu? Quando eles falam, ah, pô, mas é necessário? É assim, é é, assim. engraçado, né? Até que tu falou, eu não tenho tanto, eu não posso falar que é grande maioria, mas a gente tem uns casos pontuais bem problemáticos aqui. Não sei qual que é a tua visão aí, Marcos, a respeito aqui. Não, como o Adriano estava falando, assim, né? Que, claro, são realidades distintas, né, Juliano? Aqui, eu acho que nós vivemos uma realidade um pouco diferente, assim, imagino pelo relato que o Adriano estava falando, mas existem algumas situações que a gente se depara. Já atuamos em casos aí juntos, né, Juliano? De ter problema, de acesso aos autos, de ir 3 vezes, assim, para ter uma ideia, Adriano, e a Ingrid também, que está participando conosco, a gente já foi 3 vezes para a mesma oitiva, chegamos lá e não vai falar. Toda Para vez que a gente... interrogatório, para Hã? interrogatório. 3 vezes para interrogatório e não deixamos ser interrogatório. Sim. E, então, assim, toda vez que a gente chegava, tinha uma informação nova que estava sendo omitida e tal. E, enfim, chegamos quase vamos dizer assim, a decisão de um pouco, bom, vamos chamar prerrogativas e tal, mas aí acabamos contornando, porque eu acredito assim que a gente tem que ter um jogo de cintura, né, pessoal? Não sei se vocês concordam. A gente não pode, obviamente, aceitar que as nossas prerrogativas, né, que os direitos do investigado sejam violados, mas a gente tem que ter um jogo de cintura, porque eu costumo dizer que naquele momento a gente está um pouco na mão do encarregado, enfim, daquela autoridade que está promovendo a investigação, e é melhor que a gente saia dali sem o indiciamento, porque é um critério interpretativo em relação aos fatos. Então, na medida que a gente sabe jogar o jogo, como disse a doutora Ingrid, que começa lá no inquérito, se a gente começar a jogar desde esse momento, a gente tem mais chances, né, de conseguir, enfim, avançar no tabuleiro ali, como diria o Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes. Isso. E então a gente vai. Alexandre Moraes da Rosa. Desculpa, eu sempre confundo, e é inconfundível, não dá para cometer esse erro. O Alexandre de Moraes tem um tabuleiro só dele. Daí exatamente, é que ele joga nos dois lados. Mas não, tá. E sabe que o pessoal sempre confunde, eu cuido para não confundir, mas às vezes acontece. É tanto nome, é tanto autor, como disse o Adriano, a gente está sempre buscando, né? Enfim, estudando e tal, e às vezes a gente acaba passando um pouquinho, mas beleza. Então, eu penso que é isso, né? É estratégia, a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque, inevitavelmente, isso vai fazer diferença. É claro, em algumas circunstâncias, né? É melhor o silêncio, a gente não tem acesso aos autos, mas a gente fica sempre pensando nisso. Será que é mais vantajoso ou não, né? Mas como tu disse, né, Girard, eu acho que a nossa ideia hoje com os nossos convidados é explorar mais essa realidade deles, e é uma experiência única, como eu digo assim, né, Girard? Porque a gente está reunindo num podcast, que também a gente transmite pelo YouTube, e agora a gente está com advogados, né, de outras pontas do país, né? Isso aí é realmente um projeto nosso único, assim, né, Vilhar? Que a gente sempre recomenda, a doutora Ingrid também, eu vejo que ela está sempre divulgando esse nosso projeto, porque é o que a gente fala, se na nossa época, Giliar, tivesse material de qualidade como esse nosso, que a gente sempre busca trazer, talvez a gente teria menos injustiças, ou menos indiciamentos, ou menos coisas que realmente a gente sabe que acontecem de forma equivocada, né? Porque o praça às vezes está ali, não tem uma orientação, o oficial chega ali, né, e aperta, não, tu vai falar, ou tu fala a verdade, ou tu vai incorrer numa transgressão, e às vezes é no grito, é na hierarquia, e impondo isso, que ele acaba, às vezes, vamos dizer assim, não sei se obtendo o que ele quer daquele investigado, mas dificulta um pouco e até viola as regras do jogo, né? Então, eu acho que a ideia é essa, a gente trazer, principalmente a experiência aí dos nossos convidados, com atuação numa realidade diferente da nossa, mas eu tenho certeza que também vamos alcançar ouvintes, né, Gilhar? Sim, sim. Sim, sim. Agora, deixa eu fazer 2 parênteses antes de continuar o jogo aqui, que tu comentou que
né? Primeiro, se tivesse, talvez, cara, se tivesse um podcast desse falando sobre direito militar da nossa época, a gente não tivesse precisado sair para advogar, porque daí a gente ia saber jogar as regras do jogo lá dentro. Agora, e outra coisa é esse inquérito que tu comentou, que a gente foi 3 vezes para fazer o interrogatório, né? Tu falou bonito ali no jogo de cintura, mas lá na hora quem virou a bicho lá foi tu, quem teve que fazer um aqui com o capitão lá fui eu, né? Eu disse, não, capitão, olha só, o negócio é assim, né? E assim, lógico. Brabo, né? Um brabo e o outro vai lá e ajeita, né? Que nem a gente fechou a guarnição e foi um bom, o outro ruim. Ali. Policial bom, policial ruim. Isso aí, né? E deu certo, deu super certo ali nas tratativas lá. Agora, cara, falando em prerrogativas, né? Falando em acesso, eu acho que talvez eu queria aproveitar para registrar, já conversei com a Ingrid outras vezes, a gente falou até na live que a gente fez, mas eu queria registrar no podcast porque eu achei sensacional aquela vez que os encarregados do processo, era um inquérito, né, Ingrid? Naquela situação era uma sindicância. Mas, olha só. Depois virou inquérito. Uma sindicância onde os encarregados chamaram as prerrogativas da OAB em vez do advogado. Eu não tinha visto essa, ainda acho que é inédita. E eu não soube pelo pessoal do batalhão, eu soube pela própria OAB que me comunicou. Olha aí, ficou até mais feio, eles tentaram esconder. Mas compartilha conosco ali, por que isso estava dando muito problema nas sindicâncias? O que foi que aconteceu? Eu não me lembro assim muito bem, já tem uns anos, mas eu lembro que era uma sindicância, eu estava representando um cliente meu, fuzileiro naval, e eu era encarregada da assessoria jurídica daquele batalhão. E aí eu saí e voltei já como advogada, né, do outro lado da moeda ali, e aquilo foi assim... eles acharam que eu era ingrata e tudo mais, e ficaram extremamente chateados, porque, nossa, que ingratidão que você está fazendo, aquela coisa toda. E eu sempre tinha que explicar, gente, mas é o meu trabalho, não é nada pessoal. Se o senhor quiser, a gente sai, toma um chopp, tá tudo certo, né? Tô só fazendo aqui o que marca fazer, como se diz na Marinha, né? Tô fazendo o que marca fazer, sou advogada e estou aqui para defender os interesses do meu cliente. E aí eu sempre levantava alguma situação que eu sabia que era a falha dos procedimentos, né? E de tantas questões que eu levantava e de tantos requerimentos que eu fazia, eles acabaram se cansando e resolveram pedir ajuda das prerrogativas. Eu não me recordo se antes desse fato eu já tinha feito uma representação por violação de prerrogativas, eu tinha várias naquela época. Eu sempre tentava correr para a OAB e para informar sobre essa situação, porque a advocacia castrense aqui, ela é esquecida, né? Então, se o advogado ele não se impõe e tem segurança no que ele está fazendo, ele simplesmente não faz, ele vai para outra área. Quem tenta advogar no meio militar aqui é porrada direto, entendeu? Ou você conhece o sistema, se impõe, conhece as prerrogativas, se impõe, e não fica dependendo da OAB, ou então você não vai conseguir fazer nada. E aí eu não lembro se antes disso eu tinha feito alguma representação lá pelo batalhão, ou desculpa, lá na OAB, por violação das minhas prerrogativas no batalhão. Não consigo me recordar, mas eu sei que eu fui comunicada pela própria OAB, olha, o pessoal do batalhão mandou um documento aqui, doutora, pedindo que a gente, dizendo que ia ter uma oitiva de uma testemunha, que a senhora é advogada do sindicato, e pedindo que a gente comparecesse ao ato para que tudo saísse nos conformes ali, que não corresse nenhum problema. E eu vou negar esse pedido. A senhora quer que a gente vá? Eu falei, olha, não solicitei, acho que não tem necessidade. Não, então vou dizer que quem tem que solicitar é o advogado e não o batalhão. Pois então pronto, era o presidente da comissão de prerrogativa. Pois então pronto, doutor, então diga isso aí, pronto. E foi assim. Poxa vida, aconteceu já no Rio de Janeiro aí, Adriano? Comigo? Nunca. E também desconheço. É que a Ingrid Na é verdade, braba, eles né, queriam me prender. Eles queriam me prender, né? Opa. Isso daí eu sempre soube. Eles queriam me prender. E aí eles queriam
que tivesse alguém da prerrogativas para ser uma prisão toda ali legítima dentro da lei. Mas, assim... Olha só que loucura, né? Tu ser ingrata e correr o risco de ser presa por tentar fazer cumprir as regras do jogo em benefício do teu cliente. Ingrid, deixa eu te perguntar, mas isso foi na Marinha mesmo? Na Marinha. Tá, porque assim, ó, isso aí eu acho que é uma coisa, não sei se acontece com o Adriano, já aconteceu com o Giliar, mas às vezes acontece em algum batalhão que eu conheço, pessoal, eu acho que fica esse resquício deles não verem, às vezes, como um advogado que está ali, mas como, é o Adriano, que estava ali ontem, o tenente Adriano, o subtenente e tal. E eu acho que fica um pouco disso, né, Giliar? Às vezes o pessoal demora um pouco até para cair a ficha, que tu tá ali hoje, na condição de advogado, que tu tem direitos que tu vai impor e eles obrigatoriamente têm que respeitar. Não é gostar, ele não precisa gostar de mim, não precisa, enfim, dizer que eu estou certo ou errado, ele tem que obedecer o que está na lei. E às vezes, né, enfim, a gente fala aqui do oficial porque é o oficial que conduz os procedimentos, não vai ter um praça. Às vezes, nós comentamos isso no último episódio, né, Gilberto? A gente não está falando mal dos oficiais, a gente sempre comenta os erros dos procedimentos, porque são efetivamente os oficiais que estão conduzindo. Então, assim, ó, o Estatuto da OAB não é um estatuto, é um livro atirado, é uma lei. É uma lei, como o Código Penal, como qualquer lei tem que ser cumprida à risca. Né? Então, qualquer prerrogativa que a gente tem ali, e a gente tem aquela questão de relação de prerrogativa sendo crime e tal, claro que não são todas as prerrogativas, mas, enfim, tem situações que são delicadas e, naquele momento, é essencial a presença de um advogado. Por exemplo, tu vai ter questões que, se tu não tiver a presença do advogado, tu pode tornar o ato nulo. Como é que, às vezes, enfim, tá numa audiência que a coisa, às vezes, pega um pouco mais de, vamos dizer assim, de corpo, com o Ministério Público e tal, e com os próprios juízes de auditoria. Então, assim, não existe hipótese da justiça acontecer sem a nossa presença. Isso todo mundo tem que saber, né? A gente não está ali brincando e a gente tem que ser respeitado. Eu acho que essa é a questão. Falta conhecimento, às vezes, do que significa uma prerrogativa do advogado, né? Sim. Pegando, se me permite, até à vontade, gancho, eu ia passar para ti agora. Até um gancho do Marcos. Assim, infelizmente, assim, foi muito apropriado o que você falou, tá, Marcos? Que, na maioria das vezes, o pessoal esquece as regras do jogo. E o fato de nós termos sido militar, né, praças, né, as pessoas confundem muito. As pessoas confundem muito. Então, tem sim aqueles... Não é um ranço oficial praça, até porque quem detém o poder da caneta é oficial. Então, né, é isso que o pessoal não entende. Pelo menos agora aqui comigo no Rio melhorou bastante, porque eu tenho a fama de ser totalmente beligerante. Então, a regra que eu já levava quando eu era praça, né, que eu até ficava parafraseando o Roberto Carlos. Quem quer ter 1 milhão de amigos é o Roberto Carlos, estou aqui para ser profissional. Sempre usei isso daí. Então, assim, o pessoal não entende que não seguir leis, normas e regulamentos é a transição da disciplina. E o Estatuto da OAB é uma lei. Então, assim, eu não tenho melindre nenhum, eu não tenho melindre nenhum de fazer com que eles cumpram a lei, para o bem ou para o mal. Então, assim, um caso recente não chegou, diria, ao patamar, né? Porque a Ingrid é outro patamar, né? Com perdão da palavra, mas, né? Na fila do pão, na fila da pipoca, ela está à minha frente, eu estou mais atrás. Mas assim, num passado nem tão distante assim, eu fui acompanhar um inquérito policial militar. O encarregado era um coronel e o investigado ali era um tenente-coronel, que supostamente teria ameaçado um outro tenente-coronel. Enfim, o encarregado inicia, né, fazia só um adendo, o encarregado, antes de iniciar a oitiva, ele, não sei por qual motivo, né, ele... Não, doutor, eu tenho 5 faculdades, tenho algumas especializações, eu sei o que eu estou fazendo. Pô, mentalmente pensei, parabéns, família ficou feliz, né? Tranquilo. Começa a pergunta, fulano, por que você não atendeu meu telefone?
O encarregado perguntou isso para o investigado. Pô, na hora, pela ordem. Pela ordem. Poxa, mas não há lei que obrigue ele a atender telefone. O senhor quer começar por aí mesmo? Eu pergunto o que eu quiser. Coronel, o senhor não pergunta o que o senhor quiser. A gente não está aqui para servir o senhor. É só o senhor fazer o que marca. Eu uso esse jargão direto aqui também, tá, Ingrid? É só o senhor fazer o que marca. Tem lá as prerrogativas do encarregado. E outra, o senhor já está violando direito subjetivo do militar investigado, porque o senhor nomeou uma escrivã sargento. Não, cara, eu faço o que eu quiser. Eu só devo satisfações ao comandante-geral da Polícia Militar. E o senhor acaba de cometer uma outra transgressão da disciplina, porque o corregedor está acima do senhor, o chefe do Estado-Maior está acima do senhor. Aí, não, que eu comandei 17 unidades. E o senhor hoje está na geladeira. Aí ele, se você não está satisfeito, chama a comissão de prerrogativa. Eu falei, pô, não estou tendo minha prerrogativa violada. Eu só quero que o senhor faça o que marca. Tá lá. Tem um código de processo penal atrás do senhor. Se o senhor tem dificuldade, né, de interpretação no Código de Processo Penal Militar, só pegar aí que o senhor vai ver lá as instruções do IPM. Que todos os IPMs que eu fiz na vida nunca voltaram. Coronel, o que o senhor já fez na vida, eu fiz em um ano. Então, o senhor tem como começar, de fato, o inquérito policial militar? Aí, parecia criança mimada, Marcos. Aí ele, vai começar na hora que eu quiser. Tudo bem, podemos começar? Aí ele, não é a hora que você quer, começa a hora que eu quero. Tudo bem, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Podemos começar? Aí ele, agora podemos começar. Tranquilo. Começou de fato o inquérito. Aí, a pergunta que você fez para a Índica, eu compartilho a importância do advogado estar presente ali. O encarregado, a todo momento, ele tentou diminuir e desmerecer o investigado, pelo fato dele ser mais antigo. E assim, o que eu faço? Eu tenho o costume de gravar tudo. Eu gravo tudo, né? E ele tentando desmerecer, o que eu fazia? Ele terminava de perguntar, o cliente respondia, antes dele iniciar uma nova pergunta, eu pedia pela ordem. Inclusive, eu gostaria que o senhor inclusive, eu gostaria de ressaltar que aí a parte, né, importante do advogado na investigação defensiva, que não foi juntada aos autos a participação firmada pelo outro oficial superior. Ele falou que foi ameaçado, mas onde está transcrito isso no papel? Nem isso tinha. Nem um documento mínimo para a instauração da portaria tinha, né? Mas eu não vou colocar isso no papel. Eu falei, não estou pedindo, né? Entre aspas, né? Leia-se. É SUDERJ informa. Onde se lê, né? Não estou pedindo, leia-se. Estou mandando. A figura. Por quê? Imagina lá o Coronel Marcos, encarregado do IPM. Quando ele está no embate com o advogado, quem fica de fora é o investigado giliar. Por quê? É debate ali o quê? Debate acadêmico. Então, como proteção para o militar, a figura do advogado era muito importante ali. Então, claro, né, que não chegou ao patamar de ter que chamar a comissão de prerrogativa, né? Mas é, tem esses dissabores. Então, é por isso, Marcos, que aqui no Rio, sempre que eu sou contratado, eu já venho, né? Eu já vou com um documento solicitando cópia dos autos. Então, já deixo tudo lá e falo que naquele dia ele não vai ser ouvido. Aí, assim, não, vou dar cópia dos autos. Volta tal dia que não tem como agora. Falo nada. Eles não mandam por e-mail, não mandam por cópia, não mandam nada. Remarco a data. Cara, mesma coisa que vocês fizeram aí. Vai lá, não fala nada. Aí eu vou lá com uma nova manifestação. Cópia dos autos, reiterando o pedido anterior. Que vai ser ouvido, que não sei o que se não for vai ser usado contra ele. Senhor encarregado, faça o que o senhor quiser. Hoje ele não vai ser ouvido. Aí marca pronto e assim vai.
No final, no- eu tenho o maior de sabor, não vou mentir, não. Eu tenho o maior de sabor de representar contra o outro militar. Então, só no mês de maio, eu tive que representar, me recordo agora, né, por alto, de pelo menos 3 encarregados de PM, justamente pelo fato de não dar acesso aos autos. Aí tá lá, né? Temos, não vou ser leviano também, temos a carência do militar, essa é a verdade, ninguém ouve o militar. Aí quando ele está sentado ali na frente do encarregado, ele acha que o encarregado é amigo dele. Aí ele quer falar tudo, desde quando nasceu até o problema, enfim, né? Só que um trechozinho ali que ele fala pode ser interpretado em desfavor dele. Então, Sim. aqui no Rio, Marcos, que eu costumo dizer, né, não é para amadores e, como a gente falou, aqui você tem que ser muito beligerante. Primeiro, porque hoje tem muito advogado que fala que é da área militar, né? Segundo, como o Giliar falou, tem muito militar que fala que é advogado. Não, que vou deixar a Ingrid falar, porque só vou deixar que foi um bate-papo nosso, Giliar, meu, seu e da Ingrid, que eu fui acompanhar um inquérito, Marcos. O encarregado, eu pedi cópia dos autos. Aí ele se amarrou, tal, não deu. Aí eu cheguei, não, tudo bem, eu quero que chame o capitão para ser ouvido. Esse é um pedido da defesa. Aí ele, mas por que vai chamar o capitão para ser ouvido? Eu falei, pô, porque pelo que está aqui nos autos que o senhor me mostrou, era para ele ter prendido o militar. Se ele não prendeu, ele no mínimo prevaricou. Então eu quero que ele seja ouvido. Aí o camarada fala para mim, não, que antes de ser militar, eu era advogado. E para mim não existe prisão em flagrante. Contei isso para vocês, lembra? Não Contou? existe prisão em flagrante. Eu falei, eu não sei qual foi a faculdade que o senhor fez, mas eu, antes de ser advogado, eu fui policial militar. E cansei de prender os outros em flagrante. Se mudou a legislação, eu não sei. Pô, peço desculpas, tal, mas eu quero mesmo assim que seja ouvido o capitão. Então, tem esses embates aqui no Rio e vou te falar, eu tô igual o Bruce Wayne, Ingrid. Gotham City tá me deixando ranzinza. Tenho andado muito sem paciência. Eu Ah, vejo olha, mesmo, eu vejo. Queria fazer só um adendo rapidinho, Marcos e Giliar, sobre essa questão do jogo de cintura que eu acho importantíssimo. Obviamente, tem vezes que a gente não vai ter esse jogo de cintura, né? Porque o encarregado, ele coloca a gente, assim, nossa senhora, em outro mundo. A gente tem que respirar muito fundo para fazer o nosso trabalho. Assim, eu sempre tento pensar no meu cliente. Calma, calma, senão pode ser pior para o teu cliente. Apesar do que, né, a decisão do encarregado não vai vincular em nada o Ministério Público. A gente sabe disso. Mas assim, eu tento ter esse jogo de cintura para evitar qualquer mal, né, ali para o meu cliente, porque fica difícil depois da gente tentar solucionar algumas coisas. E, por exemplo, eu ainda sou mais boazinha que o Adriano, viu? Não sei como é que vocês fazem, o Marcos, o Giliar, não sei, mas eu sou mais boazinha. Eu não chego no dia do interrogatório deles com a manifestação, não, pedindo a cópia. Eu até mando, sim, uns 2 dias antes, para para ser dizer, ó, bacana, que é o meu jogo de cintura esse, Adriano, né? Pô, mas Ingrid, aqui não tem nem como fazer, sabe? Porque na maioria das vezes, né? é, Eles avisam, vamos supor, na Um dia quinta-feira antes. que eu tiver sexta. Ah, sim. Assim, nem a né? regra, nem a regra do CPPM de no mínimo 7 dias eles respeitam. É muito difícil, muito difícil. Aqui também não. Na Polícia Militar, eles notificam com menos tempo, né? Menos de 7 dias. Eles me trazem alguma coisa que dá tempo, eu até peço antes. Entre em contato, aquela coisa toda. Mas na Marinha, às vezes, eles pedem assim, de um dia para o outro, 2 dias, entendeu? Aí eu tenho que usar essa estratégia de chegar no dia lá e, ó, não vai falar, né? Mas eu tento sempre pedir, ó, você foi comunicado hoje? Na hora que você for, me mande mensagem, na hora, para ver se eu consigo ainda fazer alguma coisa, entendeu? Para já deixar ali o encarregado, olha, oi, tudo bem? Estou representando aqui o policial tal, o militar tal, gostaria disso, já coloco tudo discriminado no requerimento, falei, olha, me entregou a cópia dos autos, me dá um prazo razoável, e coloco uma decisão do STF, tá aqui, ó, a defesa tem que ter um prazo razoável para analisar os autos, para poder
orientar o cliente, entendeu? Então já coloco alguma coisa que não sou só eu pedindo, sabe? Aí eu tento ter todo um jogo de cintura, por exemplo, teve até uma situação engraçada de um IPM que está em curso, e o encarregado, nossa senhora, querendo extrair o que o meu cliente falou para mim. Então, doutora, mas só entre nós aqui, me fala, ele falou para a senhora, foi ele que atirou? Eu falei, tenente, se o senhor fosse meu cliente, o senhor ia gostar que eu ficasse falando o que o senhor fala para mim? Não dá, né? Só entre nós não cabe, né? Não dá, né? Que intimidade é essa, né, Ingrid? Pô, pelo amor de Deus. Viu 2 vezes passando pelo quartel, depois de aqui, não, aqui entre nós e tal. Aí ele veio numa segunda vez que eu fui para a oitiva de uma testemunha, que a testemunha também não apareceu, aí ele veio com outra conversa, né? Doutora, ele lhe falou que nós trabalhamos juntos? Falou sim, lá na não sei o que, Sicom e tal. Isso mesmo. Ele falou para a senhora que ele me ligou no dia do fato? Eu digo, foi mesmo, tenente? Foi, me ligou no dia do fato, me falou tudo o que aconteceu, inclusive eu quase me declarei suspeito para pegar esse PM aqui. Eu falei, oxe, mas se eu fosse o senhor, já tinha me declarado há muito tempo, que era menos trabalho para mim. Aí ele ficou bufando, né? Porque ele queria, achando que eu ia abrir meu coração, como o Adriano fala, abrir meu coração para ele. Olha a conversa. Aí falei com o meu cliente, né? Eu sabia que era mentira. Ele falou, mentiroso, doutora. Meu Deus! Eu falei, não, mas não se preocupe não, que eu tô... Já sei tudo, já. Como a gente diz aqui, já tô passada na caixa d'água, já sei tudo. Agora, assim, olha isso. Agora, imagina o militar que não tem advogado. Cara, como é que ele vai se sair disso, gente? Aqui, né? Aqui tinha, no quartel que eu servi, tinha um oficial que costumava... Eu não vou ser maldoso em dizer que ele ficava esperando o praça passar pelo pátio do batalhão, mas dava coincidência de que, às vezes, o praça lá de uma companhia era chamado no P4 para pegar alguma coisa, e o oficial estava lá e via ele dizer, cara, olha só, ainda bem que tu está aqui. Tenho que te ouvir num procedimento ali, mas é assim, ó, é coisa pouca, galho fraco, fraquíssimo, só preciso botar para eu encerrar que eu tenho que mandar aquilo, tá terminando meu prazo. Vamos passar ali comigo que eu vou te ouvir. Aí o cara chegava lá, era um inquérito e ele era o indiciado. Ele era o investigado. E aí, cara, só que o seguinte, numa época em que era difícil tu dizer não pro oficial. Diz, não vou lhe ouvir agora. Diz, não, mas eu aviso o coordenador de serviço que tu vai ficar, a tua viatura tá afastada, que tu vai ficar aqui comigo. E fazia as coisas ali na hora. E a conversa seguia no mesmo ritmo de que, não, olha só, eu já vi isso daqui, não tem fundamento, não é para dar nada, me conta o que aconteceu, e aí a gente vê o que a gente bota no papel aqui para não te enrolar, porque eu só quero encerrar isso. E quero te ajudar também. Quero te ajudar. E aí o praça começava, diz, olha, né, aconteceu assim, assado, mas se o senhor me perguntar, eu vou dizer isso. Ah, tá, não, beleza. Não, mas assim, ó, aconteceu assim, tá, e como é que foi? E depois? Daí o praça abria o coração, né? E aí chegava ele, tá, pera aí um pouquinho, então, que eu vou fazer o termo aqui. E fazia o termo para cravar o cara. E aí o praça não tinha tido tempo de nada, não tinha falado com o advogado, já tinha contado toda a história, e ele colocava tudo da forma como o cara disse. Inclusive informou que se fosse perguntado por este interrogante, ia dizer que tal coisa. E aí o cara dizia, não, mas olha só, eu não ia dizer isso para o senhor e tal. Diz ele, não, mas é que agora tu já me disse, eu sou encarregado, eu sou obrigado a botar no papel o que tu me disse. Então tu só assina aqui. E o cara apavorado nessa circunstância toda, dizia, não, tá, vai, saía dali apavorado. Daí, quando saía do interrogatório, ligava para um advogado, né, para desfazer todo esse problemão. Né? E, Juliano, deixa eu contribuir com um pouco agora, aí trazendo um pouquinho, um ar até um pouco filosófico para a nossa discussão, assim, porque a gente está realmente nesse episódio com essa diversidade cultural, né, cara? Enfim, o Adriano no Rio de Janeiro, a Ingrid Amazonas, e eu acredito que o que a gente está falando, na verdade, tem as suas peculiaridades em cada região, né, Juliana? Aqui, por exemplo, nós estamos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, capital,
E no interior, a condução de um procedimento é totalmente diferente, né? Aqui em Porto Alegre, onde enfim, eu acho que, não sei se talvez o praça acaba tendo um pouco mais de conhecimento, ou tem mais contato com advogados, enfim, acompanhando essa questão, é diferente, às vezes, do Moitiva. Se enrola mais, desculpa te interromper, mas eu acho que aqui na capital eles se enrolam mais, né? Daí se enrolam mais também, mas eu acho que é cultural, já essa questão, eu pago o cara por mês, eu tenho um advogado, ele me acompanha no inquérito. Às vezes no interior isso não é tão difundido, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Aí eu fico imaginando esse contexto cultural no Rio de Janeiro, no Amazonas, né? Eu comentava com o Giliar esses tempos, eu acompanhei um flagrante dentro da cadeia pública de Porto Alegre, né, que é o Presídio Central. Enfim, todo mundo conhece a história do Presídio Central, de um policial militar que foi preso lá, porque, enfim, é a brigada militar que faz toda a parte interna e externa da cadeia. E, acompanhar um flagrante lá 3 horas da manhã e falar em prerrogativa é complicado, né? Imagino também que não é uma situação tão diferente, talvez no Rio de Janeiro, no Amazonas, em situações que a gente está falando de prerrogativa, em contextos que às vezes é até difícil da gente se impor. Imagino também as dificuldades, às vezes, a Ingrid, como mulher, às vezes pode sofrer algum preconceito em relação a, enfim, que alguém querer te inferiorizar e tal. Eu acho que isso aí, assim, dá para a gente fazer o nosso próximo episódio com esses convidados durante 4 horas, eu acho tranquilo, assim, Guilherme. Porque é muita coisa, cara. Tu vê só a riqueza que o Adriano trouxe, que a Ingrid trouxe, e eu acho que a gente poderia fazer esse link e puxar para a questão de prerrogativas em prisão em flagrante, né? Porque eu acho que é o momento mais delicado de fazer valer prerrogativa, que o advogado tem que estar fazendo isso, pensando na questão do interrogatório, e aí vai acompanhar ou não vai poder acompanhar o depoimento das testemunhas, do condutor. Como é que é isso aí no Rio de Janeiro, do bicho pegando? Ingrid, fala um pouco para nós disso. Fica à vontade, Ingrid, depois eu falo. É bem complicado, assim, a questão de ser mulher. Eu, graças a Deus, assim, pouquíssimas vezes eu fui inferiorizada por ser mulher. Eu acho que eu já chego chegando, eu digo que eu já chego chegando muito segura, né? Já chego ali com todo respeito, falando com os encarregados, eu me imponho. Então, assim, eu acho que quando o outro lado, né, a advogada chega já dessa forma, com respeito, com postura se impondo, o pessoal já tem uma outra visão. Então, graças a Deus, eu ainda não tive esse problema pela questão de ser mulher, né? Eu já sofri pela questão de ser advogada, não a classe, né? Advogada. Mas não pela questão de ser mulher, graças a Deus. E na questão do APF, inclusive eu estava num APF aí recentemente, e aí foi bem complicado, foi aquela questão do reconhecimento, né? Eu fui acionada por volta de 11h30 da noite de um domingo, passei a orientação por telefone para os meus clientes e falei, olha, não pode, diga isso, faça isso, isso e isso. Me mantenha informada que eu vou ficar aqui no aguardo. E aí, logo em seguida, ele me liga, doutora, não tá dando aqui, já estão ameaçando a gente de prender pelo crime de desobediência e tal. Aí eu falei, tá bom, tô chegando aí em 10 minutos. Aí fui, cheguei lá por volta de 00:40 e fui sair 3 da tarde. Então, assim, eram cerca de 27 policiais que estavam sendo submetidos ali, né? Estavam sendo obrigados a se submeterem ao reconhecimento pessoal, uma suposta vítima de invasão de domicílio, tortura e tudo mais. E aí eu tive que falar com os encarregados, né? E falar, olha, meus clientes não participarão do ato de reconhecimento. Por que o senhor não instala no IPM e faz tudo isso aí dentro? Né? Com calma. Não é no calor da emoção que o senhor vai resolver isso. Eu acho que é uma situação complexa. O senhor está levando em consideração só a vítima. Tirou da rua aqui, ó, todo mundo que está de serviço. Tirou exatamente todo mundo que estava de serviço para isso. Aí, não, mas o reconhecimento pessoal está previsto no Código de Processo Penal Militar. A senhora tem que saber. Eu falei, eu sei disso. Inclusive, eu fui encarregada de vários APFs. Acontece que, da forma como o senhor está querendo fazer, não marca.
tá certo? E assim, eu não vou me prolongar aqui, eu estou aqui para defender os interesses dos meus clientes e nenhum deles irá participar do ato. O senhor pode consignar aí, tá certo? E se eles não estiverem aqui por outro motivo, eu peço que o senhor libere eles, porque eles já estão saindo do serviço. O serviço já acabou faz 15, 20 minutos, tá bom? Aí, doutora, só um pouquinho, espera aí, só um pouquinho. Aí reúne para cá, reúne para lá, puxa um daqui, puxa tudo dali, vem tenente-coronel, vem major, vem todo mundo. Aí depois chegaram para mim, tá bom, doutora, a gente vai instaurar o IPM, mas hoje eu vou fazer o reconhecimento fotográfico. Eu falei, fique à vontade, fique à vontade. Mas o outro vai ser flagranteado porque liberou viatura, crime de desobediência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí lá foi eu ficar, né, para acompanhar meu cliente que estava sendo flagranteado. E aí, meu Deus do céu, gente. O condutor demorou, acho que umas 3 horas o depoimento dele, falando coisa que não tinha a ver, nada a ver com a situação. Eu tive que me manifestar, sabe, assim. Eu falei para o encarregado, que era um capitão, com medo do condutor, que era um tenente-coronel. Eu falei, capitão, nós estamos aqui há 3 horas. Ele está sendo flagranteado pelo crime de desobediência. Eu não quero saber do fato que originou isso aqui, que é um suposto crime de tortura, de violação da missão. Eu não quero saber disso, isso daí vai ser apurado no IPM. O senhor tem que ser, o condutor tem que ser objetivo. A gente vai passar o dia todo aqui, não é possível, né? Aí tá, e consegui finalizar, e quando foi a testemunha, 5 horas, aí eu bati na mesa e comecei, né? Eu falei, não é assim. Aí já estava de manhã, chamei o diretor da Diretoria de Justiça e Disciplina e falei, olha, não tem condições. Aí chamou o encarregado do IPM, que era um capitão, e falou assim, mas o que está acontecendo? Não, mas o senhor sabe, né? É major, como é que eu vou falar? Não, mas você é encarregado, você tem que falar. Não é possível ele ficar 5 horas falando de uma situação que não está sendo a situação do flagrante em si. Gente, crime de desobediência. O que ele desobedeceu? Foi isso? Entendi isso. Acabou. Entendeu? Aí eu falei para ele, eu falei para o tenente-coronel, que é o diretor, eu falei, eu não vou aceitar isso. O senhor resolve isso, por favor, que isso é um absurdo. Eu não vou mais ficar aqui, eu não vou aceitar, eu vou representar. Aí chamaram um outro major, mais antigo que o major, que estava prestando depoimento, né? Para que ele pudesse acelerar e não sei o quê. Gente, assim, uma coisa que difícil, sabe? Às vezes eu fico me perguntando, isso é amadorismo? Isso é má vontade? Porque Ingrid, deixa eu te perguntar, e eles tentaram te barrar de ouvir o depoimento do condutor? nem tentaram. Nem tentaram. Não, nem porque senão eu já eles me iam meti precisar na sala, chamar a prerrogativa para defender eles de novo, né? nem tentaram, que eu já cheguei quase chutando a porta já, com o pé na porta, como eu digo aqui. E aí, Adriano, e contigo, essa questão de APF ali, como é que fica? Poxa, Eliado, deixa eu. Aqui a PF. Antes de tu começar, desculpa, tá? Só para eu fazer um esclarecimento, que é uma dúvida que eu tenho. Aí eu vejo, às vezes, tu postando fotos de delegacia de polícia judiciária militar. Então, tu tem um órgão separado, tipo uma unidade da PM, que é uma unidade de polícia judiciária, é isso? Só para contextualizar. Então, aqui a corregedoria, o que ela fez? Ela criou oito delegacias de polícia judiciária militar. Então, os casos de flagrante, né? Os casos de flagrante, o batalhão, o comandante do batalhão, qualquer oficial, vai lá, lavra o APF, só que encaminha aquele militar para a delegacia de polícia judiciária, entendeu? Para dar continuidade nos trâmites e encaminhar para os órgãos externos. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 8 delegacias de Polícia Judiciária Militar, uma delegacia em cada CPA, que nós chamamos, né? Então, temos a primeira DPJM, que pega os batalhões do primeiro CPA, aí temos a segunda DPJM, que pega os batalhões do segundo CPA, que geralmente aí isso é para batalhão, né? 14º, 31, 9. Da terceira DPJM, que é a região da Baixada Fluminense, quarta DPJM, que é a região de Niterói ali, aí quinta, sexta, até chegar a oitava, que era a que tratava das unidades de polícia pacificadora, que hoje ela trata
dos crimes militares, né, na qual há envolvimento com milícia. Então, a oitava ela saiu das UPPs e hoje ela atua naqueles crimes ali que envolvam milícia. Então, assim, para a PF em si, eu não vou ser leviano. Eu trabalhei poucas vezes. Poucas vezes. Aí, por que eu trabalhei poucas vezes? Primeiro que quando, né, o militar ele comete um ilícito ali, ou supostamente ele comete um ilícito, a polícia ela tem o mau costume de fazer o quê? Prende, ouve e depois fala que o cara pode ligar, pode isso, pode aquilo. Então, quando você já chega no local, já está a cama toda pronta. Já está ali arrumadinha, mesa pronta, tudo, já está tudo pronto. Então, Porra. você quase não tem atuação, porque já está encaminhando o militar para a DPJ, Uhum. entendeu? Sim, Aí sim. não tem, como que eu vou dizer? Eu atuei poucas vezes por causa disso, porque a maioria dos meus acompanhamentos são justamente quando o militar já falou. Aí eu vou para a DPJ. Nos poucos APF que eu trabalhei, teve um também de madrugada, salvo engano, foi uma fuga de preso, me recordo, foi uma fuga de preso. E só que assim, coisa aqui no Rio é muito bizarro. Aqui no Rio é muito bizarro. Eu não vou nem falar que é amadorismo, é bizarrice mesmo. Tem muitas pessoas sérias? Tem. Tem muitos oficiais sérios? Tem. Tem muitos praças sérios? Tem. Mas também tem muita gente bizarra. Aí vou dar um exemplo de bizarrice, né? Desse APF que eu participei. Os militares estavam fazendo uma custódia no hospital. Estavam fazendo uma custódia no hospital, tranquilo. Vê uma ordem de serviço, vê uma ordem de serviço que não era para acompanhar o preso. Não sei se você tem noção. Era para acompanhar a ambulância que a conduziu preso. Olha só. Aí, tranquilo. Os caras estão acompanhando a ambulância. Nisso, a viatura ela não estava no melhor das suas manutenções. Os camaradas informaram a sala de operações do batalhão, a sala de operações, cara, vai que dá para ir. E nisso, o motorista da ambulância, meu irmão, sentando o pé. Os caras da viatura pararam do lado, meu irmão, vai devagar que a viatura não tá boa. E o motorista da ambulância metendo o pé. Nesse trajeto, furou o pneu da viatura. Porra. A ambulância foi embora. A ambulância foi embora, tal, tranquilo. Os caras pararam e tiveram que empurrar a viatura até o borracheiro, enfim. 40 minutos depois, aproximadamente 40, 45, eles conseguiram resolver o problema, pegaram a estrada de novo, sentando o pé. No meio da estrada lá, próximo ao fórum, né, na qual aquele custodiado ia ser ouvido, só para contextualizar, a guarnição estava no hospital que fica na Penha, aqui no Rio de Janeiro, e o custodiado ele ia ser ouvido em Bangu, dá aproximadamente aí uns 25, 30 quilômetros, mais ou menos, de distância. O que aconteceu? Tá o médico, o maqueiro e o motorista, com cara, né, com cara atônita, né? Estamos aqui num programa sério, não vou usar o jargão militar, não vou usar o jargão militar. Eles estão tanto atônitos, aí vem os policiais, cara, cadê o preso? Os três na maior tranquilidade, ele fugiu. Cara, como assim fugiu? Não mandei esperar isso e aquilo. Tranquilo. O que a guarnição fez? Ligou para a supervisão de oficial, a supervisão de oficial foi ao local, conduziu todo mundo à delegacia. Todo mundo à delegacia. Tranquilo. O delegado foi lá, você não tem culpa não. Liberou os policiais militares, ouviu lá o médico, o maqueiro e o... Desculpa. Ouviu o enfermeiro, o maqueiro e o motorista. Tranquilo. Nisso deu lá o RO, a cópia do RO pessoal, veio o pessoal da DPJM,
faz contato com o batalhão, manda prender os policiais militares. Mandou prender por fuga de preso, isso e aquilo, volta para o batalhão para lavrar o APF. Aí me ligaram, isso começou de manhã, 10 e pouca da manhã, o APF começou a ser lavrado 11 horas da noite. Foi o momento que eles me ligaram. Fui pro batalhão lá da Penha, Penha, Olaria, sei lá que lugar é aquele lá, Olaria eu acho. Fui pro batalhão de Olaria, estavam lá os 2 policiais, tranquilo, cheguei lá pro capitão, pô, capitão, teria como ter acesso aos autos, não sei o quê? Tem. O que eu fiz? Fui logo na ordem de serviço. Fui na ordem de serviço, aí fui no RO e fui passando. Eu falei, capitão, mas eles estão presos por causa de quê? Ah, o coronel mandou prender. Tá, mas preso por causa de quê? Não, o coronel mandou prender. Eu falei, pô, o senhor leu a ordem de serviço? Aí ele, não. Eu falei, a ordem de serviço era para escoltar a ambulância. Não fala nada de preso. O preso fugiu, deixou de fugir. Quem vai ter que prestar contas é o maqueiro, o enfermeiro e o motorista. Ah, não, que o coronel, eu falei, aí, uma paciência, capitão, juro para o senhor que eu não quero representar contra o senhor. Mas se o senhor levar isso para frente, infelizmente vou ter que representar. Pô, era um capitão QOA, quase indo embora. Aí liga pro coronel. Coronel, aí já estava madrugada, o coronel não atendia o cara. Aí o cara desesperado, pô, doutor, vou ter que lavrar o APF. Eu falei, capitão, não tem APF nenhum para ser lavrado. Tanto é que na delegacia eles foram liberados, não foram nem ouvidos. Pô, não, vou ter que fazer porque o coronel mandou. Falei, pô, tranquilo, com o senhor mesmo. Chamei os 2 militares, conversei com eles, falei, cara, ó, é isso aqui que tá no papel que eu oriento a vocês. Fala tudo o que aconteceu. Que a viatura estava ruim, que vocês deram no rádio, que mandaram vocês irem com a viatura assim mesmo, que a viatura ferveu, vocês informaram, eles falaram que não ia baixar a viatura, depois disso mandou vocês escoltarem a ambulância e o pneu furou e, cara, fala isso tudo que depois a gente resolve. E assim foi. Aí terminou acho que 3 e pouca da manhã, quase 4 horas, cada um foi embora. Aí prenderam esses 2 militares, teve audiência de custódia no dia seguinte. Aí na audiência de custódia saiu, tranquilo. Terminou a audiência de custódia, peticionamos isso, aquilo, aí MP, isso é. Resumindo, Giliar, o próprio MP lá na frente, depois, não denunciou. De fuga de preso, porque não viu materialidade ali, justamente pelo fato da escala de serviço, então não prendeu. E a audiência de custódia, eles se basearam numa suposta, né, desculpa, num suposto descumprimento de missão, que era a Auditoria de Justiça Militar, né? Que acabou depois também, o Ministério Público Militar também não denunciou. Porque não tinha a missão, não era aquela. A missão era... Então, assim, o único APF mesmo, né, madrugada, que eu já passei que foi muito fora do normal, foi esse daí, porque na maioria das vezes, né, é aquilo que eu posto lá nas redes sociais, eu já tô na DPJ. Então, quando o cara liga, eu falo, irmão, fica calado, espera eu chegar, aí quando eu tiver acesso aos autos, vou te orientar, se você se sentir confortável, você fala, se não, fica quieto e a gente vê depois o que faz. Geralmente, é porque eu falei, né, como Sim. o Marcos falou, com muita propriedade, a realidade aqui do Rio, o militar é muito carente. O militar é muito carente. E eu não entendo com a necessidade deles falarem no momento inoportuno. É a famosa síndrome de Estocolmo, né? Tá ali o teu carrasco e você tá ali apaixonado por ele. Eu não entendo isso. Não entendo isso. E Sim. não sei aí no Sul, não sei aqui, não sei aí no Amazonas, mas aqui no Rio, para desconstruir um depoimento usando o próprio dispositivo do CPPM, né, a retratabilidade da confissão, pô, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, porque o encarregado desconhece, o Ministério Público Militar desconhece, o juiz não quer aplicar, então é difícil, porque é bem difícil. Me chamou a atenção no teu relato, e aí eu fiquei pensando aqui
que eles já no APF eles já te chamam depois de ouvir o cara. E aí a gente não consegue a nulidade desse flagrante daí? Tu não consegue a nulidade? Difícil, bem difícil. Também? Difícil porque parece que o dispositivo da retratabilidade não existe. Uhum. Parece que só existe em tribunal de justiça militar. É muito difícil. Eu fiz uma pesquisa, Giliar, depois até encaminho para você e para a Indy, para o Marcos também. Eu fiz uma pesquisa que, se você for ver, a maioria das condenações, a maioria das condenações por crime militar, né, ela tem se baseado em depoimento firmado em sede procedimental. E não Cara, reproduzido no... não reproduzido em processo. Porque o cara foi ouvido. Só que o cara foi ouvido ali, naquele primeiro momento, sem assistência ou orientação de advogado. O cara, assim, poxa, eu posso me estender um pouquinho, Ingrid? Não vai ficar chateada, não? Claro, jamais. Assim, não sei se vocês já ouviram, né? Teoria de Brad e tal. Eu tenho estudado um pouquinho o sistema americano. Em cima de nulidades, em cima de vícios, né, processuais. Então, assim, o que acontece aqui? Aqui é tão baixaria que eles te chamam para uma oitiva, eles não falam se você é investigado, se você é indiciado, se você é testemunha, se você é vítima, se você é ofendido, eles não falam nada. Só vem lá, depoimento dia tal, hora tal. Uhum. Aí o militar ele vai lá, amigo, o cara bota uma pressão, tem militar que banca, tem militar que é safo que banca. Não vou falar, só falo na presença do meu advogado, ponto. Agora tem advogado que não, cara, fica com medo. Se você não falar, eu vou te prender por causa disso, daquilo, se não fizer, vou... Pô, crime de desobediência, pelo amor de Deus. Enfim. Não existe, né? Não existe essa do crime de desobediência. Essa é a ameaça que eles fazem. Se colar, colou, né? Se o militar ficar com medo de tremer nas bases, já foi, deu certo. E aí... Aí o que acontece? A maioria das condenações, a maioria tá lá. Quando entra a instrução processual, que o juízo vê que não tem como condenar, não vou nem falar o juízo, o conselho permanente, né? Ou especial, vê lá que não tem como condenar, ele condena com base no depoimento prestado em sede procedimental. Eu não vou nem falar de prerrogativo de advogado. Não, eu vou falar de violência ao direito fundamental subjetivo do militar submetido ao processo. Não produzir provas contra si, o direito a... Ó, diria aqui no Rio... Cara, é bizarro, assim, né, Adriano? É bizarro. É bizarro. Marcos, se você me prende hoje como militar, eu sou militar, você é militar, você me prende. Eu nunca te vi na vida. Para você ver como é bizarro. Aqui existe transferência de flagrante. O Marcos é major do 8º Batalhão de Polícia Militar. Eu sou subtenente do 10º Batalhão. Nunca vi o Marcos na minha vida. O Marcos passa de viatura, carro particular, o que seja, ele liga para major Ingrid do batalhão, manda me prender porque fala que eu estou dormindo em serviço. Amigo, cadê a prisão? Cadê a prisão em flagrante? A Ingrid chega ao local, vê que eu estou lá acordado. Você estava dormindo? Faz o flagrante. A senhora... você estava dormindo, Couto? Não, major. A senhora me viu dormindo? Não. Mas que o major Marcos passou por aqui, falou que você estava dormindo. Mas por que ele não me prendeu? Porque ele estava ocupado, ele passou de carro, mas você está preso. Aqui também é assim. Aqui também é assim. Também existe isso? Não, cara, não. Peraí. Eu tenho a questão da deixa eu fazer um absurdo. Eu não posso, assim, eu acredito que vocês estão falando, assim, vocês são pessoas sérias, estão assim, ó, é o fim do mundo. E eu, sinceramente, assim, ó, eu tô escutando esses relatos, assim, Juliana, nós estamos num paraíso. Não, a gente está muito bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta para Adriano, principalmente, mas daí tu vê, Ingrid, se aí já não foi. Foi abolida a chibata já aí, Adriano? Porque só o que falta ainda ter a chibata, porque a gente sabe, né? Frisar que foi primeiro abolida a penalidade das chibatadas contra os civis e os militares ficaram anos até a famosa revolta da chibata, né?
para ter o direito de não apanhar. Aí já foi abolida a revolta da Chibata? Não foi, a Chibata. não foi, e voltou pior, vou te ser sincero, voltou pior, e concluindo, né, a pergunta anterior e essa, o mais absurdo, Giliar, é que se eu chegar aqui hoje, enquanto militar, mas quem foi que me prendeu? Eles não falam quem prendeu, tá lá, o Marcos não se apresenta. Major PM Marcos, Tenente Coronel Sargento, o cara não se apresenta. Nossa. Aí você não sabe quem foi que te prendeu, por que te prendeu, não te dá direito. O cara não, na maioria das vezes, né? O cara não te dá direito ao acesso ou assistência do advogado, bota uma pressão para que você preste o depoimento em sede procedimental ali, entendeu? Aí quando ele tem acesso ao advogado, né? Quando ele consegue, vai você, que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Vai você, Marcos, na maior educação, senhor carregado, pela ordem, eu gostaria que o senhor consignasse em ata que, analisando aqui os autos de procedimento, eu quero que seja ouvido fulano, ciclano e beltrano, que traga aí informações a respeito desse ponto, e lá à frente fazer uma acariação entre fulano, ciclano e beltrano, na defesa aqui do militar submetido ao procedimento inquisitorial. Amigo, parece crime militar em tempo de guerra. Vai querer me colocar num pelotão de fuzilamento, me dar um tiro e cobrar a munição da família. É bizarro, é bizarro, é Nossa. bizarro. Então, como que eu vou dizer? O estudo que eu fiz, Giliar, muitas das condenações baseadas em depoimento prestado em sede procedimental. Por isso que vocês ficam me vendo aí abrindo live ou textozinho falando, amigo, reserva o direito de ficar calado. Quando você tiver assistido por um advogado, você pega e fala, não importa o fato, fica calado. Porque se lá na frente virar um indiciamento, se lá na frente virar uma ação penal, se lá na frente tentarem condenar, eles não vão te condenar com base no depoimento prestado em sede procedimental. Eles vão ter que te condenar conforme a regra do jogo, como o Marcos falou. O problema é que ninguém quer seguir a regra do jogo. Difícil. Aqui no Rio está muito difícil. Muito Poxa difícil. vida. Não, nossa, Ingrid, tem algum outro caso assim de tipo de violação de prerrogativa, PF, PM que tu acha que a gente não chegou a comentar ainda aqui, que tu tem experimentado aí, que queira compartilhar com a gente? Que eu acho que, mas deixa eu te salvar aqui, porque eu acho que é difícil superar esses do Adriano, porque, nossa, Adriano, eu acho que eu vou mandar que o Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar deve ser estudar direito internacional para o pessoal do Rio de Janeiro, porque eles acham que é para outro país. Giliar, volto a afirmar, há muitos militares aqui sérios, muitos. Mas eu acredito que isso daí seja histórico, né? Formação da milícia, em tese, né? Questão histórica foi aqui no Rio, né? Chegada da família real, toda, né? Toda aquela história lá, desde 1809, guarda real de polícia, enfim. Então, eu acho não, achismo, enfim, eu acredito, defendo hoje a tese que a chibata aqui ainda tem um viés histórico, né? Justamente pelo fato de lá atrás, né, os nossos antepassados não questionarem nada. Por que eu estou falando isso? Do viés histórico e sair do achismo e estou indo para a propriedade. Porque aqui nós temos dinastias de oficiais, né? Aqui temos oficiais que o tataravô, bisavô, cara, o cara foi da Guarda Real de Polícia. Família veio do Exército, foi para a polícia, foi migrando, e assim, aquelas famílias se perpetuam aqui. O coronelismo moderno, né? Então, assim, eu tenho hoje a convicção disso daí. Ingrid, já vou te dar a palavra, mas só para ter noção, nós tivemos um corregedor em um passado nem tão distante aqui, que o apelido dele era Bambu da Maldade.
Você tem noção, Giliardo? Bambu da maldade. Pô, não, esse aí... Bambu da maldade, tô te falando. Nós tivemos um outro chefe de Estado-Maior, comandante de batalhão, que o apelido dele era... Caramba, qual era o apelido agora? Pô, eu ia ironizar, mas... Enfim, ele era considerado como linha dura, os jornais costumavam falar que ele era linha dura, que botou não sei quantos policiais na rua, depois que o cara mudou o governo, o cara saiu da gestão, sei lá, de 1.000 que foram mandados embora, uns 600 voltaram por violação ao devido processo legal dentro do processo administrativo, só para você ter noção de como Mas né? esse número não entrou na conta dele. Eu tenho Não certeza. entrou. Esse aí não entrou. Né? Agora tu falou, o cara do Bambu da Maldade me lembrou do Átila, que é um rei Huno, né? Que era o rei dos Hunos, que o apelido dele, né? Ele era chamado de o flagelo de Deus. Tamanha maldade do cara. E aí tu imagina, é o Bambu da Maldade aí do Rio de Janeiro, é o flagelo de Deus. Até tem essas bizarrices aqui, mas poxa, a gente está só rindo, a gente está preparando aí, ó. Então, e aí, pessoinha? E aí, tu que tem alguma questão aí para compartilhar conosco? O que tu acha? Parece que faz uns 5 minutos que a gente começou a live, porque como a gente falou, né? O pessoal tem muita coisa para falar aí. Enfim, é uma riqueza em relação a essas experiências que hoje o Adriano, a Ingrid, nós também vivenciamos como advogados e podemos falar abertamente disso, podemos levar isso aí, porque a gente tem um alcance, sim, né, pessoal? E agora, cada vez mais, eu acho que a gente está fazendo aqui um trabalho que é de utilidade pública, o que o Adriano falou ali, brevemente. Cara, o que o PM tem que saber lá, o bombeiro, enfim, o policial militar, que ele não vai ser preso por desobediência, por ficar em silêncio, que é um direito dele e que pode vir o comandante geral, que pode vir o presidente da República e dizer, cara, tu tem que... Eu vou te prender, tu tá preso. E vão fazer, né, Adriano? Eles vão dizer que tá preso e vão prender o cara. Mas uma prisão ilegal, uma prisão arbitrária, que vai... É inevitável em qualquer lugar do mundo, né? O Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, não é aplicado só aqui no Rio Grande do Sul. Ele é o mesmo no Rio de Janeiro, é o mesmo no Amazonas, no Acre, onde for. Né? Então, o que a gente está falando aqui é utilidade pública. Se a gente conseguir compilar nesse nosso episódio, uma coisa é dizer para o policial isso. Ele não tem a obrigação de falar nada. Ele tem direito a ser acompanhado, assistido por um advogado em qualquer tipo de oitiva, sob pena até do cometimento de um crime, no momento que ele manifesta e que continua o interrogatório, aquela coisa toda. Diversas figuras, né, tipificadas pela nova lei de abuso de autoridade, e que o policial tem que minimamente ter uma ideia para pelo menos dizer assim, cara, eu não vou falar em ponto. Ah, tu tá preso agora, não só pelo flagrante que nós estamos tentando encaixar, não sei muito bem o quê, mas também pela desobediência. Beleza, me prende. Só em algum momento eu vou falar com o Adriano, com a Ingrid, com o Pensan e com o Giliardo. E a partir desse momento, com uma orientação técnica e tal, bom, aí eu vou decidir com a assistência do meu advogado o que eu vou fazer. Mas se eu pudesse resumir tudo que a gente falou aqui, não sei se vocês concordam comigo, assim, pessoal, mas é assim, ó, é isso, é saber que ele tem esse direito, independente do estado, do município, e de estar lá no meio no meio da Amazônia, onde ele estiver, ele vai ter esse direito, né? Claro que às vezes ele pode ser, ele vai ter os direitos violados no primeiro momento, assim como a gente tem as prerrogativas violadas às vezes, mas no transcorrer aí do procedimento investigatório, do processo penal, né, se a coisa caminhar assim, a tendência é que consiga se buscar nulidades, enfim, mas desde que ele fique em silêncio. Porque se ele se assustar e dar com um pouco por uma questão hierárquica, né, eu sou capitão, eu sou coronel e eu vou fazer, aí realmente a coisa começa a complicar, e como diz o Adriano, depois a retratação é uma coisa muito complicada, porque o que foi dito não tem como ser desdito, né, como a gente diz, então isso não vai sair da consciência do julgador, do Ministério Público, seja de onde for, né, depois de ser dito alguma razão, existiu. Ah, mas ele estava sendo, de alguma maneira, coagido e tal, e aí os caras vão dizer, mas no calor do momento ele falou, ele confessou, e agora ele está aqui tentando, de alguma forma, esconder isso. Mas a minha contribuição para finalizar, assim, Giliardo, para a gente não entrar a noite adentro, eu acho que seria essa, assim, esse recado do pessoal.
Não, eu concordo contigo, cara. Eu acho que o Adriano comentou, né, eu não lembro se nós já estava gravando, porque a gente conversa bastante, troca bastante informação, mas que o militar tem que se dar por conta que ele é sujeito de direitos dentro do inquérito. Então, assim, e o mais básico desses direitos é ser assistido por um advogado. Então, cara, eu tenho uma posição dentro do inquérito que é mesmo comigo, nem sempre o cara fala, porque eu só deixo ele falar se o que ele falar for interferindo em alguma coisa no meu trabalho, foi positivamente, né? Agora, se o que ele vai falar não vai alterar a situação do flagrante, não vai alterar a situação do inquérito, não vai ter denúncia, enfim, em inúmeras situações eu não posso limitar a minha atuação numa linha pré-definida sem ter acesso a tudo ainda que vai rolar no processo. Então eu sou um pouco cauteloso e digo, cara, a regra é não fala e depois a gente vê. Tá? E para nós definir, a não sei que seja uma coisa muito clara, assim, mas enfim. E se tu fizer, se tu te der por conta disso, tu militar aí que está nos ouvindo, tu te der por conta que tu tem esse direito, tu é sujeito de direitos, eu acho que já valeu essa nossa live aqui. Né? E principalmente, cara, o trabalho do advogado não é sei lá, uma alegoria, não é uma coisa que é um enfeite. O Adriano muito bem coloca, a gente não vai nos lugares para fazer amigos, a gente vai para exercer a nossa profissão, e a nossa profissão, aquela máxima, né? Tipo, a advocacia não é uma profissão para covardes, e na nossa profissão, muitas vezes, a gente tem que se impor, e, cara, se impor só para fazer valer as regras do jogo. Se a pessoa que está do outro lado entende aquilo como uma ofensa pessoal, né? Que nem a Ingrid comentou, né, Ingrid? Que, o pessoal achou que era uma ingratidão dela. Se acontecer isso, bom, o problema está do jeito que quem escutou a mensagem digeriu, e não da forma como a gente coloca. Porque todas as narrativas que a gente fez aqui, a gente consegue perceber que elas só caminham para o lado de fazer cumprir a lei, fazer cumprir as regras do jogo. E se com um advogado é difícil fazer, e não digo difícil, mas tu tem que estar toda hora reforçando quais são as regras do jogo, tu imagina tu ir sozinho sem advogado, né? Eu acho que eu vou fazer o meu encerramento por aqui. Eu quero agradecer muito a doutora Ingrid, doutor Adriano, por terem aceito o convite de estar aqui com a gente, engrandeceram muito o nosso discurso, é sempre um prazer para mim trocar uma ideia com vocês, né? E eu já posso dizer que, além de colegas da advocacia militar e penal militar, são meus amigos, considero vocês meus amigos, fico só por aquele convite daquele restaurante específico, né, doutor Adriano? Eu vou esperar me patrocinar para dizer o nome aqui, mas vou ficar só pelo convite aquele, e quando estiver aqui em Porto Alegre vai ser um prazer também. Enfim, muito obrigado mesmo pela colaboração de vocês, e eu acho que é isso, né? Eu me encerro por aqui. Não sei se quer fazer suas considerações finais, doutora Ingrid. Claro, claro. Gente, eu agradeço o convite para estar aqui, como eu já falei no início, né? Eu sou muito fã do trabalho de vocês, desse podcast, eu escuto sempre todos os episódios, eu acho que agrega muito para nós que somos advogados, trabalhamos na advocacia castrense, principalmente para os militares. Então, assim, o que eu queria deixar como uma dica, né, um conselho final independente se você vai falar alguma coisa ou não, e você só vai saber isso após você falar com o seu advogado, você foi chamado para qualquer procedimento administrativo, seja sindicância, seja IPM, vá atrás de um advogado. Mas não é qualquer advogado, é um advogado especialista em direito militar. Porque qualquer advogado não vai resolver o seu problema. É um advogado especializado que vai resolver. Então, assim, confie nele, certo? Não fale nada, e é isso. É isso aí, muito bem. E aí, doutor Adriano, passo a palavra agora. Geria, como você bem falou, mesmo longe, estamos sempre juntos, eu, você e Ingrid, então, uma satisfação enorme para mim estar junto com vocês, com o Marcos. Desejo aí bastante sucesso, uma vida longa e próspera, Marcos, nos seus projetos pessoais. Falamos bastante, né, sobre direito militar. Acredito que
é uma área que nós gostamos bastante, então você estamos sempre ali falando de direito militar, direito militar, direito militar. Louvo a iniciativa de vocês de, com esse podcast, levar conhecimento, né? Levar a luz a quem está na escuridão, porque essa é a verdade. Eu acredito também que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje em direito militar, eu acredito que há 20 anos atrás, há 20 anos, né, eu teria um outro pensamento dentro do direito militar. Teria agido de outra forma, talvez não tivesse nem saído da corporação, essa é a verdade, né? Então, levar luz, né, a quem está na escuridão é um ato louvável. Apenas para finalizar, Giliar, a minha parte no que tange aí a violação, né, às prerrogativas, que eu tinha comentado, que eu tenho feito algumas pesquisas no direito americano e tenho aplicado também nos meus processos e procedimentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar na violação à teoria de Brady. E o Ministério Público o Ministério Público, né, aqui no Brasil, ele comete isso a todo momento, comete esse ato arbitrário a todo momento. É por isso, Indy, que eu já chego no dia da oitiva lá, eu já chego com um pedido de cópias, justamente para tentar mitigar essa violação. E o que seria, né, essa violação à teoria de Brady? Foi um caso americano, Brady versus Manning. Resumindo, o Ministério Público ele não dava acesso às provas àquela pessoa acusada de homicídio. E o cara foi condenado, salvo o menor juízo, prisão perpétua, aí ficou recorrendo. Depois de 30 anos preso, descobriram que ele não foi o autor do fato. Por quê? O órgão ministerial e o órgão de acusação ficou segurando provas. Então, a defesa pedia, eles iam mitigando, né, aquelas provas ali. Então, o que eu faço, né? Quando eu chego com aquele pedido ali, Giliar, é justamente para que lá na frente eu poder arguir uma nulidade por violação de prerrogativa. Olha, excelência, eu requeri cópia dos autos. Já era para estar numerado. Eu não sei como é no Amazonas, como é no Sul. Aqui no Rio, eles só numeram quando vão encaminhar os autos. Então, assim, eu já peço a cópia para quê? Se não tiver numerado e lá na frente, opa, teve uma violação aqui, nulidade, né? Uma nulidade. Então, assim, é muito oportuno conversar sobre direito militar, ainda mais com vocês, né? É um tema agora que voltou à moda, né? Falar sobre violação de prerrogativas, que o que mais nós temos visto aí são violações de prerrogativas. Pô, para mim, advogado e cachorro é a mesma coisa. Tá lá o militar que vai ter que contratar um advogado para poder fazer a defesa dele. Pelo amor de Deus. Violou a prerrogativa de advogado, agora vai ter que contratar um advogado para fazer a defesa dele. Aquela autofagia, né? Mas uma satisfação muito grande estar com vocês. Eu aprendo muito com vocês. Tudo que vocês trazem para mim, eu sempre tento aplicar algumas coisas aqui no Rio também. Só, Marcos, fazendo um último adendo, né? O Código Penal, tá ouvindo aí? Meu fone aqui ficou. Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo. Ó, o Código Penal Militar, ele é aplicado em todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro em alguns dispositivos, tá? Aí eu vou te falar por quê. O Ministério Público Militar do Rio de Janeiro não denuncia mais nenhum militar pelo crime de deserção. Não denuncia. Criou uma norma. Ó, pode faltar, daí é problema administrativo, amigo. Não vem encher meu saco, não. É basicamente isso. Só para você ver, Marcos, o nível, né, em que está o direito militar aqui no Rio, né? É que eu fico brincando aí com o Giliar e com a Ingrid, não é para amadores. Mas muito obrigado, Giliar, mais uma vez aí, satisfação muito grande. Espero aí que os colegas tenham gostado. Peço desculpas, né? Porque eu falo bastante, mas eu prometo, Marcos, que na minha próxima oportunidade não vou ficar 1 hora, não. Eu vou ficar 15 minutos, eu vou ficar quietinho. Obrigado aí, pessoal. Maravilha.
É um sensacional, Giliara. Eu, assim, ó, só tenho a agradecer também a Ingrid e o Adriano pela participação. Eu acho que todos nós, na verdade, né, nós quatro e outros advogados que atuam nessa área, eu acho que o que nos engrandece, na verdade, é essa possibilidade de aprendermos uns com os outros, né? Antes de começar a gravação desse podcast aqui, ainda ao ar nesse momento, a gente estava conversando e trocando conhecimento, e depois agora trocando no ar, gravando e conversando, porque é o diálogo realmente, né? A prática, o estudo. Pô, o Adriano tá lá, não sei quantos anos ele tem, mas é mais velho que nós, né, Giliar? Com certeza, o Adriano já é mais velho que nós. E ele tá lá. Eu sou um guri, né? Eu sou um guri. Mais velho que os três, pô. E a gente sempre conversa, eu te acompanho também, assim, Adriano, no Instagram, e a Ingrid também, e o Giliar eu comecei a acompanhar antes de eu sair da Polícia Militar, e eu acho que é bacana isso. Talvez eu vou colocar alguma coisa lá que eu fiz aqui no Sul, e tu vai tentar implementar aí, Adriano. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Então, assim, eu aprendo toda hora com o Giliar, a gente conversa, a gente troca muita informação, e eu acho que é isso que precisa, porque na medida que nós estamos juntos enquanto advogados e fora também da questão da advocacia, mas como estudiosos do direito, pessoas que estão buscando sair daquela regra geral porque sempre foi assim e vai continuar sendo. Não, se existe alguma possibilidade de eu mudar essa realidade, tem que acabar com a chibata no Rio de Janeiro, vamos fazer isso, né? Lá na Marinha, no Amazonas, na questão da doutora Ingrid, que as coisas continuam erradas desde lá de 1970, 80. Bom, chega um momento que tem que mudar. Eu acho que o advogado é o protagonista da mudança, né? Então, eu só quero dizer isso. Eu agradeço muito a todos vocês, porque eu aprendo. Eu acho que todo dia é muito, mas toda semana eu aprendo alguma coisa com algum de vocês três, e tenho certeza que esse podcast está servindo muito para levar essa luz, como diz o Adriano, a uma escuridão que é o direito militar, que alguns que conhecem essa matéria parece que guardam para si como se fosse um tesouro, para que ninguém mais explore, para que ninguém mais tenha esse conhecimento. E aqui a gente está abrindo essa caixa para divulgar o conhecimento e para levar realmente essa luz. Agradecimento só, deixo para ti fazer o fechamento, Juliana, com esses convidados sensacionais. Não. Depois de tudo isso que foi dito aqui, é só mesmo fechar, agradecer. Todo mundo falou em compartilhar conhecimento. Então, agora vamos fazer aquele jabá do final de cada episódio para pedir para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, então, que faça o compartilhamento também, que leve essa luz para mais escuridões e que faça com que não sejam militares que nem eu, que fui aprender direito militar de verdade depois que saí da brigada. Então, tu leva para os teus colegas policiais, para os teus colegas advogados e ajuda a compartilhar o nosso projeto aqui. Meu muito obrigado a todos e eu acho que ficamos por aqui. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Boa noite a todos.